palavras do nosso Evangelho. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Elas serão o motivo da nossa reflexão. Podem sentar. De vez em quando, aliás, muito seguido, nós ouvimos falar a respeito de guerras. Guerras que acontecem lá no outro lado do mundo, combates violentos. Nós ouvimos falar de crimes de guerra, quando soldados bem treinados matam pessoas comuns, que além de estarem desarmadas, não oferecem a mínima resistência ou ameaça aos soldados. Seguidamente nós ouvimos falar de guerras que já acabaram, mas mesmo assim tem muita gente morrendo por causa dela. Por quê? Porque durante o período de guerra foram escondidas minas terrestres. São bombas que ficam por anos e anos ali, esperando alguém pisar nela, e então acontece o pior. Então, onde agora não passa mais ninguém, não passa mais soldados, não passam mais carros de guerra, não passam mais tanques de guerra, aonde passam pessoas comuns, onde passam pessoas normais no seu dia a dia, no trabalho, no lazer, de vez em quando estas pessoas distraídas caem num dos mais cruéis artifícios de guerra, as minas. Ela fica escondida debaixo da terra, ninguém sabe aonde ela está. Olhos comuns não conseguem ver, nem conseguem detectar, mas ali muita gente morre ou fica aleijada para sempre. Mas o que interessa saber tudo isso, nós aqui no nosso país não temos guerra, felizmente nós podemos andar tranquilamente por onde quisermos, não existem minas enterradas. Se a guerra não é aqui perto, para que se preocupar com ela? Alguém podia perguntar. Mas aí quando nós lemos o nosso texto, nós podemos ter o mesmo pensamento. O texto fala de uma guerra terrível, feroz e violenta. A guerra entre o Filho de Deus e o diabo. Mas olhando de novo para o texto, logo nós percebemos que esta guerra ela já acabou. Pastor, mas essa guerra foi há 2000 anos atrás. Jesus superou todas as tentações. Ele permaneceu 40 dias no deserto. E ele superou, ele ganhou. O diabo tentou Jesus com orgulho, com poder, com riqueza, mas Jesus não caiu. A guerra acabou então há muito tempo. Por isso alguém pode imaginar que ler esse texto é como abrir um livro de história, é algo que aconteceu no passado, é conhecer ou relembrar algo que não nos causa medo ou preocupação, porque Jesus venceu. Mas se o nosso país entrasse numa guerra, se os inimigos viessem lutar aqui na nossa cidade, em Panambi, se os inimigos viessem na frente da nossa casa, se soubéssemos que eles colocariam minas em muitos lugares, se tudo isso fosse verdade, o nosso comportamento não seria diferente. Se vivêssemos em guerra, provavelmente nós não estaríamos aqui nesse momento. Poderiam nos matar ou poderíamos ser vítimas de uma mina. Afinal, o inimigo encheria a cidade de minas. Não existe uma guerra na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas existe uma outra guerra num campo diferente,
A guerra está num campo espiritual. Existe um exército, sim, de inimigos ao nosso redor. Um exército bem treinado, com armas poderosas. E o mais perigoso, com minas nos esperando. Esse exército é do nosso inimigo, comum, meu e teu, o diabo. Porém, alguém pode perguntar: diabo, mas quem tem medo dele? Por que precisamos ter medo dele? Ele ameaça e aterroriza quem não anda com Deus. Nós somos cristãos, o diabo não vai nos ameaçar. Quem pensa assim está enganado. O diabo tem um interesse muito especial em você, em mim. E a guerra dele é contra o povo de Deus. Ele não conseguiu Jesus e ele tenta cada um dos seus seguidores. Ele quer nos aniquilar. E nesta guerra ele não perde batalhas. É muito difícil ele perder batalhas. Quando ele tentou Adão e Eva, ele conseguiu, ele venceu. Quando ele tentou o povo de Israel lá no deserto, ele conseguiu. O povo todo, com exceção de 2 homens, não entrou na terra prometida. Morreu e foi sepultado no deserto. Porque ele fez o povo pecar, fez o povo esbravejar, fez o povo xingar Deus. A carreira do diabo, ela tem muitas vitórias. Ele estuda o inimigo, ele conhece os seus pontos fracos e então ele ataca. Ele não vai atacar você nos seus pontos fortes, ele vai atacar você nos seus pontos fracos. Se ele teve a coragem de atacar o Filho de Deus, imagina se ele não vai ter coragem de atacar nós. Então ele atacaria sim a mim e a você. E na sua tática de guerra, ele coloca minas na nossa vida. Coisas que nós observamos e não acreditamos que possam nos machucar e nos ferir, que possam ser perigosas em nossas vidas. Então este é o maior erro que nós podemos cometer, acreditando que o diabo está quieto e que o diabo não está colocando minas na nossa vida. Ele não vai colocar em lugares onde eu e você pensamos que ele vai colocar. Ele vai colocar no nosso caminho. Ele vai colocar um pouco ao lado do nosso caminho, em lugares que a gente não imagina. O difícil são as pessoas se convencerem do perigo. Parece que nós estamos vivendo um momento em que nós não queríamos acreditar no perigo. E o perigo está aí fora, rondando. A doença está rondando. Vamos nos alertar. Convencer do perigo. As minas podem ser encontradas por meio de aparelhos especiais. Sabem que em países da África, há muito tempo atrás, quando eles estavam em guerra, muitas minas foram colocadas. É um país de muitos amputados, é um país de muitas viúvas, de muitas pessoas com problemas de saúde. E não tem outra maneira a não ser detectar essas minas. Para isso, equipes da ONU especializadas com detectores de minas passam a cada metro quadrado do território e vão eliminando as minas. Pois bem, nós também temos um detector de minas que o diabo coloca na nossa vida. Deus nos deu um detector de minas e esse detector é a palavra de Deus.
Mas esse detector de minas, ele tem uma característica, ele não funciona se ele estiver fechado. Ele precisa estar aberto. Os nossos olhos precisam estar guiados nas suas palavras, palavras de vida eterna. Então, o diabo, ele vai gritar, ele vai dizer, quando nós cairmos numa mina, eu derrotei você, você foi vítima de uma tentação, você pisou na mina e ela explodiu, você está morto para Deus. Vai acontecer conosco, já aconteceu. Mas Jesus vai dizer, é verdade, ele caiu na tentação, ele pisou na mina, ele foi descuidado, mas eu venci a guerra contra você, e por causa da minha vitória, eu declaro ele vencedor. É exatamente isso o que diz o nosso texto de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 39, e vocês conhecem bem 31 a 39, Romanos 8. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com Deus ao nosso lado, poderemos ver as armadilhas, pela sua palavra, pelo detector de minas, pelo detector de metais perigosos. Nós podemos e devemos nos orientar, não há outra maneira. Assim como o Espírito está ao lado de Jesus, Ele quer também estar do nosso lado. O texto lido do Evangelho diz que o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. E há uma característica do Evangelho de Marcos que diz que Jesus estava no deserto em meio aos animais selvagens, em meio ao perigo de morte. Como é que diz lá o nosso Evangelho de hoje? Marcos é o único que diz que ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Nós estamos no meio de animais selvagens, de cobras peçonhentas, de animais peçonhentos, de vírus malvados que nos matam. Mas Deus está do nosso lado. A palavra de Deus detecta tudo isso e nos diz: tu tens um lugar maravilhoso à tua espera, não desanimes. Como diz Paulo, para mim viver é lucro, morrer é Cristo, o nosso lucro maior. Que Deus abençoe essas palavras no coração de vocês durante esta semana. Amém. Nós coloquemos de pé.